Beleza? Se vocês estão me vendo, estão vendo a tela aqui que eu estou compartilhando com vocês. Eu vou mudar o slide, se vocês puderem comentar. Tá ok? Bruno, tudo bem, Bruno? Beleza? Acho que tá todo mundo, tudo certo, então. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela presença de vocês. É bem importante que vocês possam ver algumas modificações, né, vamos dizer assim, ou até mesmo algumas novidades que a Rital tem para apresentar para vocês, tá? E o foco hoje é a gente falar um pouquinho daquela forma construtiva 2B, né? A forma construtiva 2B ela é uma forma determinada pela 61439, tá? Eu entro também em alguns detalhes, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, o chat está aberto, vocês fiquem à vontade aí para fazer qualquer tipo de pergunta e no final a gente tenta, dentro do possível, ler todas as perguntas. No geral, a apresentação é bem rápida, tá? A gente tem aí mais ou menos 20 slides só, e depois desses 20 slides eu vou mostrar para vocês uma planilha. Essa planilha a gente consegue fazer essa configuração 2B de uma forma bem fácil, tá? Então gera para vocês aí uma lista de material com todos os detalhes, e eu vou entrar também nos detalhes construtivos aí para que vocês possam ver certinho, tá? Então, primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Diego, sou engenheiro eletricista, atualmente trabalho na Rital, né? Eu tenho aí um tempinho já de Rital, tá? Trabalhei na Rital no passado, né? E tenho bastante conhecimento aí nessa parte de distribuição de energia, que é basicamente o foco hoje que vocês querem ver aí com relação à forma construtiva 2B, tá? Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre o grupo, tá? A Rital, ela faz parte de um grupo que é o Freedom Low Group, tá? Esse é um grupo de empresas, né, onde você tem aí os proprietários como familiares, tá? Então, os familiares, né, ou seja, o senhor Low, né, que é o dono, ele tem ali a filha dele, enfim, o pessoal todo da família dele fazendo parte da diretoria dessas empresas, tá? Então, essas empresas, elas são de um grupo familiar. Você tem aí 18 plantas de manufatura pelo mundo, ou seja, uma das plantas de manufatura, ela é a Rital de São Paulo. Então, na Rital em São Paulo, a gente tem uma fábrica, tá? Essa fábrica, ela trabalha exclusivamente aí fabricando os armários TS8, que eu vou mostrar para vocês, e também, claro, todos os outros materiais aí que a gente acaba importando e estocando aqui, tá? A gente tem 80 subsidiárias no mundo todo, né? Nós também somos uma subsidiária da Alemanha, com uma receita aí de mais ou menos 2,6 bilhões de euros, tá? E aproximadamente 12.500 colaboradores. Como eu comentei com vocês, a Rital, né, ela é líder global aí no sistema para painéis industriais, distribuição de energia, controle climático, estrutura, tudo isso que vocês já provavelmente já conhecem, tá? Ela tem, só a Rital, né, eu tinha falado do grupo, mas só a Rital ela tem 58 subsidiárias, 8 fábricas e 9.700 funcionários. Aí sim, uma dessas fábricas, né, como eu falei, ela é uma fábrica que está aqui em São Paulo, tá? Bom, aqui para mostrar para vocês o seguinte, né? Como o grupo de empresas, o grupo Freedom Law, ele, na verdade, passa para o cliente a seguinte missão, né? Que seria o quê? A cadeia de valor. Então, assim, a gente está totalmente conectado nessa cadeia de valor, tá? Então, essas outras empresas que fazem parte do grupo, elas estão nesse processo de cadeia de valor, né? Que seria esse processo? A gente tem ali a parte da engenharia, a especificação, depois tem o abastecimento, a manufatura e as operações, tá? Então, por exemplo, a Rital a gente chama de The System, né? Que seria o sistema, ou seja, são os produtos. Aí a gente tem, como muitos de vocês devem conhecer, a Eplan. A Eplan, ela é uma empresa de software, né? Software de engenharia, onde você tem ali o Eplan Fluid, você tem o Eplan Electric. Então, você consegue, através dessas empresas, tá, desse mesmo grupo, fazer com que você tenha essa cadeia de valor aí desses produtos, tá? Bom, primeiramente, falar um pouquinho então, né, é claro que a gente não poderia deixar de lado essa questão da norma aí para que vocês possam entender certinho como que funciona, né? Muito é conhecido no mercado, tá? A gente conhece muito aí os termos TTA e PTTA, né? Então, esses são alguns termos que eles geram muitas dúvidas, né? Por que eles geram muitas dúvidas? Porque a gente sempre fica naquela, o que é um TTA, o que é um PTTA para você, o que você precisa, o que seu cliente precisa. Então é um pouquinho complexo, tá? O termo TTA e PTTA,
ele é da norma 60439, tá? A norma 60439, ela tem uma validade até dezembro desse ano. Ou seja, a partir do ano que vem, né, provavelmente, ou até mesmo depois do vencimento, vamos dizer assim, dessa norma da 60, a gente entra com a norma 61 em vigência, tá? E aí, a norma 61, ela traz alguns conceitos novos, e dentre eles é importante falar isso daqui para vocês. Qual que é o conceito novo da 61, tá? Os termos TTA e PTTA, eles foram substituídos por uma verificação de projeto, tá? Pelo termo verificação de projeto. Então, hoje, tá? O correto para nós falarmos assim, a gente tem um conjunto verificado de acordo com a 61439, ou a gente tem um conjunto com verificação de projeto de acordo com a 61439, tá? Não seria totalmente correto, apesar de que eu já vi, pode ser que aconteça, as pessoas falarem, olha, eu quero um TTA ou um PTTA de acordo com a 61439, tá? Esse não seria um termo adequado. Por quê? Porque houve essa substituição, né? A gente tinha esse termo na 60 e agora a gente tem esse termo na 61, que é o termo de verificação de projeto, tá? E o que é a verificação de projeto, então, né? Para a gente entender. Ela é uma verificação feita numa amostra de um conjunto ou em partes do conjunto para mostrar que ele satisfaz os requisitos da norma de conjunto. Ou seja, a verificação de projeto, ela é muito parecida com aqueles testes de tipo, né? A gente tem aqueles ensaios de tipo, tá? Então, vocês devem lembrar aí, devem ter escutado já falar, o ensaio de tipo da 60439. Ela é igual à verificação de projeto. Por que que mudou essa nomenclatura? Justamente para não ter mais essa distinção de TTA e PTTA. Porque a impressão que a gente tem, né, é que o TTA ele é um produto que você levou no laboratório e testou, e o PTTA você está fazendo uma derivação desse armário, né, vamos dizer assim, desse projeto, tá? Aí você tem a verificação de rotina, que ela é similar a hoje o teste de rotina, tá? A verificação de cada conjunto, ela pode ser realizada durante ou depois da fabricação do conjunto, tá? Para atender esses requisitos. Então, esses dois termos são termos importantes aí para a gente primeiro dar sequência, né? E começar a falar aí de algumas informações referentes às normas, tá? Então, a 61439, ela vem com essa disposição diferente, então a gente fala agora que é verificação de projeto, ou conjunto verificado, ou conjunto em conformidade, tá? Seriam os termos corretos, tá? E não mais aquele termo de TTA e PTTA, apesar de, como eu falei para vocês, vai ser muito comum ainda a gente ouvir falar aí de TTA e PTTA de acordo com a 61, tá? Bom, aqui é para mostrar para vocês um pouquinho da divisão das responsabilidades, tá? A norma 61439, ela é muito clara com relação a essa divisão de responsabilidade, ou seja, ela deixa muito claro quem é o responsável pelo quê, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o fabricante original, né? No caso, nós, né, a Rital, somos o fabricante original do conjunto. Por quê? Nós somos a organização que realizou o projeto original e a verificação do conjunto. Então, a Rital, ela pegou esse projeto, esse armário, né, com essa montagem, levou para um laboratório, fez os testes. Esses testes, eles geraram uma documentação, obviamente, né? Então, a gente é o fabricante original, tá? Vocês, no caso, né, a maioria aí, que vai adquirir o produto, que vai fazer uma montagem, vocês são considerados como montador do conjunto, ou seja, isso tem que tomar bastante cuidado, ó, a organização que assume a responsabilidade pelo conjunto completo, ou seja, a partir do momento em que vocês adquirem esse produto da Rital e vocês estão fazendo qualquer tipo de montagem ou modificação mesmo, tá? Ou até mesmo se vocês seguirem todos os parâmetros aí da Rital, a responsabilidade do conjunto, ela vai ser de vocês e vocês vão se tornar o fabricante desse conjunto, tá? Então tem essa distinção. O fabricante original somos nós, Rital, que levamos o produto para o laboratório para fazer os ensaios, né, e os testes. E vocês são os montadores do conjunto que depois, posteriormente, vão virar o fabricante dele, né? Então, vocês vão assumir a responsabilidade por esse conjunto, tá? E por que isso é importante, né? Por que a gente está falando de divisão de responsabilidade? Isso mostra o seguinte, tá? Em nenhum momento a Rital, ela precisa, né, de validar o projeto de vocês, tá? Então, realmente, o projeto ele tem que ser feito pelo montador do conjunto, que vai assumir a responsabilidade. E a Rital, como eu falei, ela não precisa fazer nenhum tipo de validação. É claro que nós estamos dispostos aí a ajudá-los
alguma dúvida que vocês provavelmente tenham, né, alguma dúvida com relação aos produtos, tá? Mas em termos de projeto, realmente depende de cada empresa, porque a responsabilidade realmente vai ser de quem monta. E tem uma nota, né? Então, o montador do conjunto ele pode ser diferente do fabricante original, que é exatamente esse caso que eu estou falando. Ou seja, vocês adquirem um produto, vocês podem ser um montador do conjunto, ou seja, diferente do fabricante original, né? Bom, aqui para vocês entenderem então um pouquinho do que a norma dispôs, né? No item da norma aqui, é o item 8.101, tá? Da 61439-2. Talvez vocês tenham uma dúvida aí, 61439-1-2, isso são as divisões da norma, tá? Quando a gente fala de traço 1, a gente chama de regra geral, então é onde você tem todas as informações da norma. Quando você fala de 2, é onde você tem ali especificamente dos produtos. Então, a norma determina o seguinte: formas de subdivisão interna, tá? Então, vamos lá, subdivisão interna de combinações de componentes de distribuição. E aí ele coloca assim, a subdivisão interna de uma combinação de componentes, ela destina-se a aumentar a segurança para as pessoas e para a instalação. Então, qual que é o motivo principal de ter a forma construtiva? É aumentar a segurança para as pessoas e para a instalação. Por quê? Porque você consegue ali fazer as divisões do seu, por exemplo, do seu barramento principal, dos seus dispositivos, tá? E aqui a gente tem uma representação de um desenho, né? Então você tem aqui, por exemplo, o armário, subdivisão interna, o barramento principal, as unidades funcionais e as conexões externas, tá? O que é importante já falar logo de cara? Essas unidades funcionais, não necessariamente é só o disjuntor, isso pode ser o conjunto, tá? Por quê? Porque muitas vezes vocês têm aí uma partida, então numa partida você tem lá um disjuntor, um contator, isso é uma unidade funcional, tá? O conjunto é uma unidade funcional. Então você pode fazer sim uma divisão, por exemplo, 3B, onde você tem ali o disjuntor junto com o contator, tá? Porque isso vai ser considerado como uma unidade funcional, mas o mesmo circuito, né? Você não pode ter circuitos diferentes, tá? E como que funciona, então, essa explicação aqui, né? Então, ele fala o seguinte, ó, os espaços a serem subdivididos abrangem a área de instalação do sistema de barramento e as unidades funcionais da área de conexão. O grau de subdivisão é objeto de acordo entre o fabricante e a combinação de componentes e distribuição de usuário. Então, isso aqui também é muito importante, tá? A primeira dúvida que todo mundo tem com relação à divisão, qual que é? Bom, eu vou fazer uma divisão 2B, vou fazer um armário 2B. Qual é o grau de proteção que esse 2B precisa atender? Eu preciso ter esse 2B totalmente fechado? Ele precisa ser IP2X? Pelo que a norma diz, tá? Ela fala que esse grau de subdivisão, ele pode ser feito um acordo, né? Ou seja, entre vocês e o usuário final. Mas, em contrapartida, você tem a seguinte informação e outras normas, né? Quais são as informações? Que você tem que manter o IP2X. Para quê? Para você poder proteger as pessoas. Então, veja bem, se a gente está falando que a gente vai dividir para aumentar a segurança das pessoas, né? A gente vai aumentar a segurança das pessoas. Então, qual que é o recomendado? O que é o ideal a gente fazer? A gente fazer uma divisão onde a gente consiga impedir que a pessoa tenha, por exemplo, um contato acidental, né? Então, essa seria a forma mais coerente, tá? Para a gente fazer essa subdivisão. Mas, a princípio, a norma não determina um tipo de subdivisão, de grau de proteção de subdivisão, tá? Aqui, como vocês podem ver, então, a gente tem o A, ele é como se fosse o armário, tá? Então, imagina que o A é o armário. Você tem o B como os dispositivos, como eu falei com vocês, né? Então, o B é o dispositivo, tá? O C, ele é representando o barramento principal da unidade, tá? O barramento, seja ele barramento de entrada, né, ou de alimentação, tá? O D, a gente tem a unidade funcional, desculpa, eu falei B, aqui é a divisão, tá? O D, sim, é a unidade funcional, né? E o E, ele é a conexão externa, tá? Ou seja, o borne para a saída dos condutores, né? Então, por exemplo, vamos mostrar para vocês como que funciona o 2B e qual é a forma construtiva que a gente tem para atendê-los, tá? Bom, como que funciona a forma 2B? A forma 2B funciona da seguinte forma, tá? Subdivisão entre o barramento e as unidades funcionais e subdivisão entre as conexões e os barramentos.
Então, nota o seguinte, qual que é a divisão que a norma determina 2B, tá? Como que funciona o 2B? Você tem o armário, certo? Que é esse quadrado aqui cinza, né? Você tem o barramento principal e ele está totalmente isolado, tá vendo? Então ele já está compartimentado aqui, né? E aí você tem dentro de uma unidade ou uma gaveta, vamos dizer assim, ou um compartimento, você tem a unidade funcional, ou seja, os seus dispositivos, os disjuntores, e a saída dos cabos, tá? Então, nada mais do que esse desenho ao lado aqui para representar essa divisão, tá? Então, o que a Rital fez? A Rital, ela tem, como eu falei para vocês, uma fábrica onde ela produz esses armários, que são os armários TS8, tá? E hoje a gente tem uma solução de um produto que ele é da seguinte forma, você tem essa divisão na parte superior do barramento, para quê? Para mostrar o 2B, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a placa de montagem, como vocês estão vendo aqui, né? E aí eu tenho uma divisão para o barramento. Então eu estou fazendo exatamente o que pede aqui, ó. Eu tenho a divisão do barramento, tá? E eu tenho a placa de montagem para você fazer todo esse processo aqui como se fosse o laranja, né? Então esse laranja aqui, ele representa a placa de montagem, tá? E eu vou entrar em alguns detalhes dessa construção aqui para vocês darem uma olhada. Aqui, como vocês estão vendo, o compartimento para as barras, né? Então você tem aqui totalmente fechado, né? Aqui tem uma bandeja, eu vou explicar certinho para vocês como que funciona, para vocês darem uma olhada se tiver algum tipo de dúvida, tá? Primeiro eu vou falar o seguinte, um dos tópicos aqui nosso, né, primeiro era falar um pouquinho sobre essa subdivisão, e a gente queria apresentar para vocês também o isolador, né? Então vocês estão vendo aqui que a gente tem um tipo de isolador que a gente chama de Flat PLS, tá? Esse isolador é um isolador novo, e ele substitui uma linha antiga que nós tínhamos, que é a Flat PLS 60 ou Flat PLS 100, tá? Como que ele funciona, né? Como que é esse isolador, qual o tipo de material? Bom, ele é um suporte muito simples, como vocês estão vendo, tá? Ele é um suporte específico aí para montagem no teto, né? Como vocês viram aqui nessa imagem, a montagem dele é feita no teto, tá? Preferencialmente. Você pode até montar ele também numa barra, numa coluna separada, fazendo as descidas, tá? Com esse isolador. Mas, a princípio, a ideia é montar ele no teto mesmo. Então, você tem aqui o suporte de barramento, tá? Ele é um plástico, tá? Um duroplástico. Ele tem ali uma proteção contra incêndio, tá? Claro, então ele não propaga fogo. Ele tem uma cor ali que é quase um preto, ou seja, ele é semelhante ao HAL 9005, tá? E ele já vem com material de fixação. Então, a forma construtiva dele é muito simples, tá? Eu também vou mostrar o detalhe da forma construtiva, mas vocês precisam saber só algumas particularidades dele. Como vocês estão vendo aqui, você tem 4 polos, né? Você tem 1, 2, 3, 4 polos. Esses polos, eles são fixos, tá? Então, se vocês tiverem aí um sistema trifásico, vocês podem usar somente os 3 e deixar o outro vazio mesmo, tá? Ou tampar, como vocês preferirem. Ou até mesmo, tá? Dependendo da aplicação, dependendo aí do acordo, vamos dizer assim, entre vocês e o usuário final, vocês podem até colocar as 3 fases aqui, o neutro, né? De repente, tá? É uma opção, né? Aí fica a critério de vocês aí na hora de montagem, tá? Mas ele já é pensado para justamente você, se você quiser também ter uma montagem tetrapolar, né? Ou seja, com os 4 polos, tá? E para cada polo, você tem a opção de colocar 4 barras, né? Então, ou seja, são 4 barras por fase, tá? Eu tenho aqui os 4 furos, né? Então, ó, tem os 4 furos que representam as 4 barras por fase. E aí ele tem só uma particularidade, tá? Que vocês precisam saber, que é o seguinte, ele tem a opção, ele tem 2 opções, tá? Tem 2 códigos. Esse primeiro código aqui, que é o 010, ele é para a opção de barra de 30 por 10, ou seja, o que eu consigo montar é uma barra de 30 por 10. E aí, provavelmente, vocês devem se perguntar o seguinte, 30 por 10, eu posso usar uma barra em polegada? Olha, infelizmente, nesse produto, tá, nos isoladores da Rital, a gente não recomenda a utilização de barra em polegada. Por quê? Porque você vai ter uma pequena folga aqui no ajuste, tá? Quando você usa a barra em milímetro, ou seja, o 30 por 10, ela encaixa perfeitamente. Então, por essa questão,
tanto do teste, tá, quanto essa questão de fixação desses barramentos, a nossa recomendação é que vocês utilizem barra em milímetro, tá? Então, barra de 30 por 10 ou 50 por 10 são as opções. Então, fica aí a pergunta, né? Eu posso usar uma barra de 100? Eu consigo usar uma barra de 60? Infelizmente, nesse suporte, ou felizmente, tá? Dependendo da aplicação de vocês, vocês não conseguem usar outro tipo de barramento, tá? Então, qual é o barramento adequado para esse suporte? É barra de 30 ou barra de 50 por 10. E eu posso colocar até 4 barras por fase, tá? E aí, claro, né, posteriormente a isso, vocês vão ter dúvida no quê? Na questão das correntes. Então, qual é a corrente que meu sistema de barramento vai atender, né? Ou seja, qual que é a corrente que eu posso colocar aqui nessas 4 barras de 50 ou nessas 2 barras de 30? Aí outra pergunta, qual que é o nível de curto, né? E aí a gente tem uma tabela, tá? Que é uma tabela para explicar para vocês essa questão aí das correntes dos barramentos, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Então, aqui é o seguinte, tá? Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é bem detalhado essas informações, e aí é uma parte que, se por acaso vocês não entenderem, vocês podem, de repente, fazer uma pergunta depois, tá? É uma parte um pouquinho mais complexa, tá? Mas vamos lá, vamos falar dessa questão dessa tabela de corrente, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, como eu falei para vocês, a 61439, ela vem para substituir a 60439, né? Então, ela é uma nova norma onde ela vem fazendo essa substituição, tá? O que essa norma 61439 ela determina? Na verdade, a norma 61439, ela teve como referência a norma 60947, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Essa norma 60947, ela é a norma que a gente chama de norma de dispositivos, ou seja, se você pega um disjuntor de caixa moldada ou um disjuntor de caixa aberta, eles têm a norma 60947. Se você olhar dentro da norma 60947, você vai ver qual informação ali que é uma informação relevante. Ele fala o seguinte para você, que o dispositivo, ou seja, o disjuntor, ele tem que ser instalado a uma temperatura ambiente menor ou igual a 35 graus, ou ela pode ser até 40 graus, desde que ela não exceda 24 horas, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente antes de qualquer coisa? A gente precisa, por norma, de acordo com a 61439, tá? A 61439, ela pegou essa informação da 60947, colocou dentro dela. A gente precisa atender a uma temperatura interna de, no máximo, 35 graus dentro do painel. Isso é o que a norma determina, tá? Essa temperatura interna. Por quê? Para ter coerência com a norma do dispositivo. Então, como vocês estão vendo aqui, a gente tem o enclosure, né, que seria o painel. Aí a temperatura interna ela tem que ser menor ou igual a 35, tá? E o dispositivo, né, ou seja, o device, ele vai ter essa temperatura aí máxima de 35, né? O trabalho, tá? Então, ele vai trabalhar a uma temperatura ambiente máxima de 35 graus. Então, bom, beleza, acho que aí talvez esteja claro para vocês essa questão. Então, a temperatura interna do painel, 35 graus, de acordo com a 61439, beleza? Tranquilo. Agora, falando do barramento, né? Então, a gente tinha falado para vocês o seguinte, ó, vamos olhar a corrente agora. Nota que a tabela da Rital, ela tem várias informações, tá? Essa tabela aqui é uma tabela referente aos isoladores. Então, eu vou pegar um exemplo prático aqui, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber qual que é. Levando em consideração essa questão da temperatura, a gente precisa saber qual é o grau de proteção do armário, tá? E se esse armário vai ter ou não algum tipo de ventilação. Por quê? Porque isso vai influenciar na questão da corrente, tá? Como que ela vai influenciar? Por exemplo, se eu pegar um armário IP54, onde é o armário padrão da Rital aí, totalmente fechado, eu tenho vários valores de corrente, como vocês estão vendo aqui, ó, tenho 4/50, ele fala que é da 1525, 2410 ou 2860. Então, fica um pouco, talvez, confuso, né? Falando, não, mas qual que é a corrente de fato que essas 4/50 por 10 vão me atender? Vai depender do quê?
desse valor aqui, ó, da temperatura do armário. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Como que a gente chega nesse cálculo aqui de corrente, tá? Como que a gente garante para vocês que essa corrente é a corrente que você pode trabalhar no seu barramento? Por exemplo, se a gente tiver uma temperatura dentro do armário de 35 graus, a gente fizer uma elevação de temperatura, que é um teste da norma, tá? A gente aumentando em 30K, ou seja, aumentando esse valor em 30 graus, a gente vai ter um valor resultante de 65 graus no barramento. Então, ó, eu peguei o 30 daqui, somei com os 35, ou seja, deu 65 graus. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, se você pegar um armário IP54 e colocar 4 barras 50 por 10, nessa condição climática, ou seja, com a temperatura interna do painel não excedendo os 35 graus, você consegue conduzir uma corrente de 1.525 amperes, tá? E você vai ter uma temperatura no barramento de 65 graus. Agora vamos a um outro exemplo. Se eu quiser, por exemplo, 70 graus, né? Eu vou pegar os 35, somar com 70. Eu vou ter uma resultante aqui, ó, de 105 graus, ou seja, o barramento ele vai trabalhar bem quente. Então, qual que é a intenção? O que eu posso fazer para que o barramento não tenha essa resultante, esse valor muito quente? Eu posso pegar esse valor do armário e tentar diminuir. Como que eu faço isso? Com o sistema de climatização. Então, o sistema de climatização, ele é muito importante para essa tabela aqui, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a mesma barra, com uma condição climática que eu falei para vocês diferente, ou seja, 35 com 70 vai dar 105 graus. Nesse caso, o barramento consegue conduzir 2.410 amperes, tá? Então, a mesma barra, ela tem capacidade de condução de vários valores, né, diferentes, tá? Qual que é a diferença? A climatização. Já pegar o mesmo caso aqui, eu vou pegar 4 barras de 50 por 10 no IP54, mas a diferença qual que é? Eu vou colocar ventilação, tá? Então, eu vou colocar uma ventilação forçada, ou seja, eu vou ajudar a dissipar esse calor que a barra gera. Então, a barra, ela gera, ela dissipa um calor, né? Porque ela esquenta, então ela vai dissipar esse calor e eu vou colocar um conjunto de ventilação para ajudar isso, né? Para climatizar. Eu consigo um aumento aí na minha corrente, ou seja, a minha corrente ela vai ser de 2.350 amperes para 30K, tá? Para não errar, o que a gente costuma recomendar para vocês, tá? Seria o cenário ideal. Como a gente sabe que é muito difícil você fazer um cálculo térmico, tá? Ele demora um pouco de tempo, ele é um pouquinho complexo e depende de informações que talvez vocês não tenham todas as informações, mas ele é necessário ser feito. Então, o que a gente faz? A gente pega esses dois valores aqui, que é o 30 e o 70, tá? Então, a gente soma essas duas correntes. Então, eu vou somar essas duas correntes e vou dividir. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 2.350 com 3.520, vai dar 5.870. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e vou dividir por 2. 5.870 dividido por 2 vai ser a corrente que eu vou achar. Então, como que eu posso saber qual é o tipo de barra que eu vou usar? Tenta pegar essa média, tá? Então, pega o 30 e o 70, faz essa média, porque a resultante final na barra vai ser 85 graus. 85 graus é um valor admissível, tá? Ela é quente, a barra vai ficar quente, mas é um valor admissível. Ou seja, é um valor que você não vai precisar, talvez, investir em uma ventilação aí, alguma coisa do tipo. Se vocês não quiserem nenhum tipo de ventilação, aí vocês podem partir para o mesmo conceito do IP54. Você pega 1.525 mais 2.400, você vai ter aqui 3.935, dividido por 2, você acha a corrente que vocês precisam, tá? Então, aqui, primeira coisa que essa tabela mostra para vocês é isso, ela mostra os valores de corrente, e essas diferenças, esses valores 30, 70, eles representam o aumento de temperatura, tá? Ou seja, quanto você permite que a sua barra esquente, tá? Não significa que você está esquentando a barra para conduzir uma corrente maior, não é isso. É a resultante que você vai ter por conta dessa condução de corrente. E aí, claro, o mais importante também para vocês, né, uma coisa que vocês vão ter interesse em saber, é a questão do nível de curto-circuito, tá? Como que a gente determina o nível de curto-circuito?
Basicamente, o cálculo do nível de curto-circuito, ele é feito através da distância entre os polos, ou seja, onde você tem os dois polos do barramento, para a distância de cada suporte. Para quê? Para garantir que quando você tiver um curto-circuito, o seu barramento ele não tenha um estresse mecânico, tá? Porque quando você tem um curto-circuito, você tem ali as forças de atração e repulsão. Então, a tendência é que as barras entortem. Então, o que você precisa? Você precisa manter esse nível de curto-circuito. E aqui, você já tem os testes prontos do nível de curto-circuito, tá? Então, por exemplo, 4 barras 50 por 10, eu consigo um nível de curto-circuito de 100 kA, tá? Então, esse é o nível de curto-circuito que a gente procura, 100 kA. Se a gente quiser, por exemplo, 2 barras 50 por 10, 65 kA, ou 70 kA e 50 kA são os valores, tá? E aí vocês vão perguntar, talvez, mas qual que é a distância, né? A gente vai entrar nesse detalhe exatamente agora para vocês darem uma olhada, mas só para vocês terem uma ideia, aqui embaixo a gente tem aqui, ó, tabela 6, tá? Então, número de suportes, ó, se você for olhar aqui, ele diz o seguinte, ó, que para um armário de 800 ou 1.000 ou 1.200 de largura, o ideal é que você use 3 suportes. Para quê? Para você poder atender esse nível de curto-circuito, tá? Claro, cada nível de curto-circuito tem uma quantidade de suporte, mas, no geral, são sempre 2, tá? Você só precisa de 3 quando você tem 100 kA, e aí eu vou mostrar isso para vocês agora nessa tabela. Como vocês estão vendo aqui, esse daqui é o diagrama, tá? Então, ó, quantidade de suporte e nível de curto-circuito. Então, pensando nessa instalação aqui do teto, né? Ou seja, você tem aqui o armário, então eu vou colocar um suporte aqui nesse canto, tá? Ele é fixado aqui na estrutura, e o outro aqui, ou seja, eu tenho 2 suportes, eu posso seguir essa tabela. Então, por exemplo, tá? Eu vou pegar o caso mais crítico aqui, ó. 100 kA. Se eu quiser 100 kA, o que eu preciso fazer? Qualquer armário que eu for fazer a instalação desse suporte, dependendo da medida dele, ó, 1.000, 1.200, eu preciso colocar 3, né? Nesses daqui, nos maiores, tá vendo? Até aqui, ó, 800, eu preciso de 3, ó, 1, 2 e 3. Já no armário de 600, eu posso colocar somente 2, tá? E aí, por que tá aqui, ó? Se vocês forem olhar, os armários aqui, eles estão representados de forma junta, né? Por quê? Se você fizer uma emenda de 2 armários de 600 com 400, você vai ter 1.000 de largura. Essa transição aqui de um armário para outro, você tem que colocar outro suporte. Para quê? Para garantir o nível de 100 kA. Vamos pegar um exemplo de 65. Nota que aqui eu já não tenho mais a necessidade de colocar esse suporte. Então, bastaria, por exemplo, eu colocar um suporte nessa extremidade. Entre as duas colunas, eu posso usar somente um, tá? Então, posso colocar só um aqui na de 600, ou seja, ao lado. E aí, claro, para poder fechar do outro lado, eu preciso de mais um aqui, tá? Se eu quiser ainda emendar, vou dar um exemplo de 70, que é muito parecido com 65. Se eu quiser emendar, por exemplo, ó, se eu quiser emendar esses 3 armários, o 400, 600, 800, eu vou pegar um nessa extremidade, aqui eu pulo, não coloco nada, aqui eu coloco um no outro armário, aqui eu pulo, não coloco nada, no de 800 eu coloco um aqui, aí é que tá, ó, eu preciso de um no meio, tá vendo? Para garantir essa distância aqui. Então a gente já consegue perceber que a distância máxima, mais ou menos, aí desse suporte para atender o 70K vai ser em torno de 600 milímetros, né? Então, imagina o seguinte, que aqui a gente tem, ó, o vão maior entre um suporte e outro, ele é praticamente 600 milímetros, tá? Então, já no caso de 800, a gente já não consegue deixar esse vão. Por quê? Porque ele não vai atender o 70K. Agora, se a gente pegar o 50K, que é um valor de curto-circuito menor, eu já posso ter um vão livre de 80 centímetros, ou seja, ele já não precisa desse isolador aqui no meio, tá? Então, essa é uma tabela para você fazer essa verificação, tá? Mas é simples, pode parecer um pouquinho complicado, assim, talvez de entender a princípio, mas ele é simples. Eu vou mostrar para vocês uns detalhes construtivos para que vocês tenham uma ideia. O Gibran está perguntando, aproveitando aqui, ó, por que nessa tabela não tem a opção de uma barra por fase? Porque nível de curto-circuito, ele depende também da seção do barramento, tá? Então, por exemplo, a gente não tem o teste para uma barra por fase.
Então, a gente não tem como determinar para vocês usar uma barra de 30x10, quanto que vai ser, tá? Então, o mínimo realmente para você utilizar seria 2 barras de 30x10. Então, essa informação de uma barra, ela não vai ter mesmo, porque não foi testado, tá? E aproveitando até a pergunta, aqui você tem os relatórios dos testes, tá? Então, ó, o teste report, tá vendo? Ó, tem todos os relatórios aqui relacionados, tá? Vamos falar um pouquinho do suporte, então, dessa fixação para que vocês entendam, tá? Bom, como eu falei para vocês, ele é um suporte simples de ser manuseado, tá? De ser instalado, não tem muita complicação, mas eu vou mostrar uns detalhes para vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: quando eu monto esse tipo de configuração, que é o que a gente chama de 2B, tá? A gente tem alguns nomes aqui para algumas peças, né? Então, eu tenho aqui um armário TS8 da Rital, tá? Ele é um armário padrão. A diferença de um armário padrão para um armário, esse armário padrão que eu estou falando, para um armário no catálogo, qual que é? A gente não compra ele com a placa de montagem, a gente pega ele sem a placa de montagem. Por quê? Porque a gente precisa colocar uma placa menor do que o armário, né? Para poder ter esse tamanho aqui de divisão. Então, a primeira coisa que a gente coloca aqui é um fechamento frontal, tá? Nesse fechamento frontal, como vocês estão vendo, ele tem a possibilidade aqui de uma altura de 40 centímetros. Então, o padrão, tá? É 40 centímetros de altura. Então, por exemplo, se eu tiver um armário de 2.000, eu tiro 40 centímetros. Então, me sobra 1.600 milímetros, tá? Vai ser um pouquinho menos porque a placa é um pouquinho menor, mas é mais ou menos nesse raciocínio. Falando desse lado aqui, então, ó, você tem esse fechamento frontal, como eu falei para vocês, de 40 centímetros, tá? Você tem uma bandeja aqui, ó, como vocês estão vendo, esse fechamento horizontal, ele vai aqui, né? Ele vai nesse pedaço aqui. Aí você instala a placa de montagem nesse mesmo chassi. O material desse fechamento, ele é chapa de aço, tá? É uma chapa de aço, acho que da mesma espessura das laterais. Ela é uma chapa de aço com vários... E ela é pintada na cor do armário, já é HAL 7035. A pergunta aqui foi qual que é o fechamento, tá? Então aqui você tem essa bandeja aqui na parte inferior, né, que a gente chama de fechamento horizontal, e o fechamento frontal. Então, isso daqui é suficiente para poder fazer um fechamento 2B, né? O suporte, ele é fixado como? Você precisa colocar uma porca, que a gente chama de porca gaiola, na estrutura do armário, tá? Então, você coloca 2 porcas gaiolas aqui, dentro da estrutura. Ele já vem com material de fixação, então ele já vem com os parafusos. Então, é só você realmente fazer o encaixe dele, tá? Ele tem possibilidade de andar, ou seja, você pode colocar ele um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, tá? Então, ele tem essa flexibilidade para você usar ele nessas profundidades aí, adequar nas profundidades que vocês precisam, tá? Assim como a placa de montagem. Como vocês estão vendo aqui, o que a gente faz? A gente usa um chassi, tá? Esse chassi ele é fixado direto na estrutura. Esse chassi ele serve para fechar, para segurar esse fechamento horizontal. A gente usa o suporte da placa virado para trás. Para quê? Para ter liberdade para a placa poder correr, ou seja, ela vai daqui desse ponto até esse ponto, ela vai ela vai correndo, tá? Então a placa ela tem várias profundidades também. E aí um detalhe importante, qual que é? Como vocês estão vendo aqui, está dizendo assim, ó, redução de altura. Então, de repente, vocês têm uma aplicação e falam assim, pô, mas nessa aplicação, 40 centímetros para mim é muito. Ou seja, eu quero um fechamento menor, eu quero um fechamento de 200 milímetros, por exemplo. Se vocês forem reparar aqui, você tem uma espécie de pré-recorte, tá? Esse pré-recorte, ele serve para quê? Para você poder fazer essa, vamos dizer assim, adaptação. Ou seja, você pode reduzir para 20 centímetros. Aí, qual que é a questão, tá? Se você reduzir para 20, ele se torna incompatível com esse isolador aqui. Por quê? Se você olhar bem aqui, ó, essa medida ela está quase chegando aqui. Então, aqui a gente tem uma interferência mecânica, tá? Então, a gente tem possibilidade de vender para vocês essa peça aqui, que é de 40 centímetros. Se vocês quiserem, vocês podem reduzir para 20, ou seja, você corta ela e reduz para 20. A diferença qual que vai ser? Você não vai poder utilizar o isolador da Rital. Não usando o isolador da Rital, a gente entra naquela questão, mas eu posso utilizar outro tipo de isolador? Como que funciona essa questão da norma, né? O que a norma determina?
Eu vou ter um conjunto certificado, não vou? Como que funciona? Aí eu vou explicar para vocês também como que a gente faz, tá? Para ter esse, vamos dizer assim, um outro tipo de isolador, né? Ou seja, se você quiser usar essa condição de 20 milímetros, eu explico nos próximos slides aqui para vocês darem uma olhada. Mas, a princípio, tem uma possibilidade, sim, de montar com 20 centímetros também, tá? Não só com 40. Aqui, uma pergunta que todo mundo tem recorrente, qual que é? Bom, beleza, eu vou colocar aqui essa coluna para disjuntor caixa moldada, ela funciona perfeitamente. Eu venho aqui e monto o meu armário. E para disjuntor de caixa aberta, por exemplo, eu coloco um disjuntor de caixa aberta aqui no meio do armário. Aí eu não tenho uma placa de montagem. Como que eu faço para vencer essa distância, né? Então a pergunta que fica é, como que eu faço para vencer essa distância aqui? Porque eu tenho o disjuntor de caixa aberta na coluna, e como que eu faço para chegar até lá em cima? Porque se eu falei para vocês o seguinte, olha, essa distância aqui ela tem que ter pelo menos aí 60 centímetros, que é o que está ali no catálogo, ou seja, na busbar ali no Matrix, né, na Matrix de barramento. A gente consegue vencer essas distâncias com os isoladores flutuantes, tá? O que são esses isoladores flutuantes e qual é a função deles? A função deles é efetuar o travamento da barra, aonde você não conseguir colocar o outro isolador. Então, o que a Rital recomenda? Olha, se você não tiver possibilidade de usar o isolador que eu mostrei para vocês, e vocês precisarem de uma distância maior para fazer qualquer tipo de conexão, você usa esse produto, que é o isolador flutuante, tá? E aqui é um exemplo da aplicação dele, ó. Então, por exemplo, se vocês forem olhar aqui, entre esse ponto de fixação desse suporte para esse suporte, a gente tem uma distância. Essa distância, pode ver que ela está sendo seguida aqui, ó, você tem a mesma distância aqui. Então, o que a gente faz? A gente costuma utilizar esse produto para fazer o travamento. Existem duas formas de você fazer a utilização desse produto. A gente chama ele de flutuante, mas ele pode ser fixado de forma flutuante, realmente, como vocês estão vendo aqui, direto nas barras, ou na estrutura do armário, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, eu sei que está um pouquinho pequeno, mas acho que dá para ver. Ó. Aqui ele está sendo usado de forma flutuante. Ou seja, eu simplesmente pego esse produto, tá? Que ele é uma espécie de um isolador, eu coloco ele no barramento aqui e eu faço as furações, tá? Então eu faço o travamento desses barramentos aqui. Então eu estou usando ele flutuante, tá? Eu não preciso fixar ele em nenhum ponto. Ou eu posso usar esse suporte, né? E fixar ele direto na estrutura, tá? E aí, no caso, eu estou usando ele na estrutura. O que vai acontecer ali, acho que o Samuel falou que não está visualizando. Vocês estão visualizando, não? Então tá, Samuel, acho que é só você, mas... acredito que tá todo mundo visualizando sim, Samuel. Dá uma olhada aí certinho, mas... bom, só retomando aqui o raciocínio, então você tem a possibilidade aqui de fixar ele na estrutura do armário, tá? Ou diretamente no barramento, né? Então, nesse caso, você está fixando ele aqui na estrutura, tá? Ou direto na barra. Bom, aí a gente tinha falado o seguinte, eu mostrei para vocês esse sistema aqui, onde você pode reduzir a altura, né? E aí fica aquela dúvida, bom, eu estou reduzindo a altura, será que eu posso usar outro tipo de isolador, né? Porque eu estou reduzindo a altura, então eu posso usar outro tipo de isolador que não seja Rital? Bom, o que a norma diz, tá? Vamos falar dessa questão aí de nível de curto-circuito. A norma diz o seguinte, ó, conjunto isento da verificação, ou seja, quando vocês podem utilizar outro isolador ou não usar nenhum tipo de isolador, tá? É uma pergunta muito comum. Eu tenho a 61439, eu quero fazer um conjunto verificado, mas é um painel de PLC. Eu vou precisar usar um isolador desse? Não precisa, tá? Desde que ele respeite essas informações. Então ele fala o seguinte, ó, circuito dos conjuntos que estão isentos da verificação de suportabilidade ao
curto-circuito. Então, ele fala o seguinte, ó, uma verificação da corrente não é requerida para os seguintes casos. Então, ele fala assim, ó, conjunto no qual a corrente nominal ou a corrente de curto-circuito não exceda a 10 kA. Então, qualquer conjunto que seja inferior ou igual a 10 kA, vocês não precisam utilizar o sistema de barramento da Rital. Vocês podem utilizar, ou seja, por cabo ou qualquer outro tipo de sistema de barramento. Então, o que vai acontecer? Se vocês quiserem usar essa solução para 20 milímetros, tá? E não 40, vocês vão conseguir usar, mas vocês vão estar limitados em questão do nível de curto-circuito, porque provavelmente vocês vão ter que usar outro tipo de isolador, uma vez que esse isolador aqui não é compatível, tá? Então, a primeira informação é essa, que até 10 kA você pode utilizar qualquer um, ou também, tá? Ele fala aqui, ó, por dispositivo limitador de uma corrente não excedendo 17. Então, se vocês tiverem um disjuntor que consiga limitar a corrente em 17 kA, você não precisa de um sistema de barramento testado, tá? Ou seja, ele está falando assim, ó, isento da verificação, ou seja, você não precisa ter um barramento testado para esses níveis de curto-circuito, ou 10 kA, ou se o seu disjuntor geral ele conseguir regular e cortar para 17, tá? Então, ele tem que ser aqui, ó, dispositivos limitadores de corrente. E aí é uma coisa engraçada, né, que, assim, hoje o mercado, ele tem muito disjuntor fixo, e os disjuntores fixos, eles são 18 kA, né? Então, isso é um problema. Por quê? 18 kA te obriga a usar um sistema de barramento da Rital, no caso, tá? Ou até mesmo do próprio fabricante que vocês estão escolhendo o disjuntor. Então, por esse motivo, creio eu que foi feito dessa forma, os 18 kA desses disjuntores, tá? Mas se você tiver qualquer... Então, eu tenho um conjunto com mini disjuntor. Eu preciso de barramento testado da Rital? Não, não preciso, porque ele vai ter, por exemplo, 3 kA, né? Então, ele vai ser um nível de curto-circuito bem inferior. Então, assim, posso montar conjunto de acordo com a norma, que não exceda 10 kA, que não precise de um sistema de barramento, tá? Então, naquela configuração que eu mostrei para vocês, 2B, que é essa configuração aqui, com essa medida de 20 centímetros, eu posso usar desde que eu não tenha, como eu falei para vocês, um nível acima de 10 ou 17 kA, tá? Depende dessa condição. A pergunta é se eu vou disponibilizar, sim, eu vou gravar, inclusive está sendo gravado, tá? E aí a gente vai postar isso daí, eu vou disponibilizar o material para vocês também no e-mail, tá? Assim como a pasta com vários conteúdos. Então fiquem tranquilos que depois eu vou mandar para vocês. Nessa outra opção aqui, o que a gente tem, tá? Bom, uma dúvida, né? Então eu quero montar um conjunto 2B, beleza. Eu já mostrei para vocês que vocês vão comprar ali o armário TS8, o isolador, tá? E aí, pô, eu quero um documento aí para mostrar que esse produto é um produto certificado, enfim, o que eu preciso, tá? O ideal para a norma, o que é? A documentação de um conjunto ideal para a norma são alguns arquivos, tá? São alguns testes, vamos dizer assim. Então, você tem aqui, ó, conteúdo para documentação de um conjunto de acordo com a 61439. Primeira coisa que a gente precisa é a verificação de projeto. O que é esse documento verificação de projeto? Lembra que eu falei para vocês que a verificação de projeto, ele é um novo conceito, que ele substitui o ensaio de tipo? Então, claro, para você provar para alguém que seu conjunto é um conjunto de acordo com a norma, você precisa provar que você derivou o seu projeto de alguma referência, né? Ou seja, a Rital foi lá, fez o teste, ela disponibiliza para vocês o documento, vocês vão pegar esse documento e submeter ao cliente de vocês. Então, essa verificação de projeto, ele é um documento comum, tá? Por quê? É um documento que a Rital já fez, né? Então, a Rital, ela já fez esse documento. E aí, vocês vão pegar esse documento aqui e vão utilizar para complementar aqui os documentos do conjunto, tá? A verificação de rotina, ela é um documento que depende da montagem. Então, o que vai acontecer? Vocês vão fazer esse tipo de montagem e essa verificação de rotina, ela tem que ser feita por quem monta o armário, tá? Então, quem monta o armário depois tem que fazer esses testes. A gente tem um modelo também para fornecer. Eu vou disponibilizar para vocês todos os documentos, inclusive depois a gente vai entrar na configuração que é o foco, tá? Então vai ter também essa questão dos códigos, tá? Vocês vão dar uma olhada na planilha, fica bem fácil de entender. Além desses dois, o que é importante? A gente tem um relatório de elevação de temperatura. Para quê? Esse relatório,
ele serve para você garantir de que você pode elevar a temperatura, ou seja, para garantir que o seu armário vai conseguir manter a temperatura de 35 graus. Como que eu faço para ter esse relatório? O nosso software Riterm, ele é um software online, gratuito. A gente também tem alguns vídeos explicativos que explicam como fazer essa configuração, ou seja, como que a gente pode fazer esse cálculo térmico, tá? E documento de projeto, então diagrama elétrico, lista de material, diagrama mecânico, etc. Então, assim, basicamente, para a montagem de um conjunto certificado, a gente precisa de alguns documentos, né? Ou seja, a gente vai precisar da verificação do projeto, para vocês mostrarem para o cliente que esse é um produto que foi, de fato, certificado, tá? Que ele tem uma certificação. A verificação de rotina é um documento que vocês vão elaborar de acordo com a montagem do armário. O relatório de elevação de temperatura também, ele pode ser excluso em algumas condições, tá? Vai depender um pouco da solicitação do cliente, ele pode ser, não necessariamente, ele não é obrigatório, tá? Esse relatório de elevação de temperatura, mas ele seria ideal, né? E os documentos comuns de projeto. Então, para montar um conjunto com conformidade com a 61439, basta eu adquirir aí, como eu falei, esses produtos, fazer essa configuração aí que eu mostrei para vocês nesse formato, tá? E depois vocês têm esses documentos aí disponíveis. Aí aqui é para mostrar para vocês alguns documentos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o certificado dos isoladores, que eu mostrei para vocês, tá? Então, aqui tem todos os relatórios, né? Aquela tabelinha tá aqui também, tá? Então, esse documento eu também envio para vocês darem uma olhada depois, que prova que os isoladores da Rital, esses novos isoladores, eles tiveram um teste de nível de curto-circuito, tá? De suportabilidade ao curto-circuito. E alguns documentos adicionais, né? Como eu tinha falado para vocês, ó, a verificação de projeto, ela é esse documento aqui, ó, Design Verification, tá? Então, aqui, ó, de acordo com a 61439, ou seja, ele é o documento que a Rital tem para quê? Para comprovar que ela pegou o armário TS8 com esses componentes e fez o teste. Então, esse aqui é um comum, tá? Esse aqui é um comum que vocês podem ter sem problema nenhum. A verificação de rotina, como eu falei para vocês, vai depender de cada montador, ou seja, cada montador pode ter um tipo de verificação de rotina diferente do outro. Só que a gente tem um modelo de verificação de rotina que ela está totalmente fiel aos testes da norma, tá? Então, aqui a gente tem os 9 testes de rotina, tá? Da norma, as verificações de rotina da norma, a gente tem tudo aqui. Alguns deles, a maioria, acho que 6, são checklists, tá? Então, você tem que verificar o aperto de parafuso, esse tipo de coisa. Então, esses aqui são os documentos que eles vão ser, como eu falei, disponibilizados para que vocês deem uma olhada. E aí, por último, tá? Vai tomar um pouquinho de tempo agora, mas a gente tem o configurador. Para quê? Para que vocês não tenham tanto trabalho na hora de fazer essas configurações, né? Ou seja, qual que é o código do produto, como que eu faço a montagem? Que no final das contas, a nossa intenção aqui é mostrar para vocês isso, né? Ou seja, mostrar esse configurador, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela, porque como é uma planilha, tá? E aí ela fica um pouquinho mais difícil de eu apresentar. Bom, acho que aqui, só me dá um ok no chat se vocês estão vendo aqui, só para eu ter certeza, tá? Que vocês estão vendo o Excel. Tá, acho que beleza, tá. Então, vamos lá, eu vou fazer então essa configuração aqui para vocês darem uma olhada, tá? A Rital, ela criou uma planilha para que vocês possam fazer esse tipo de configuração. Então, fica mais fácil para vocês poderem visualizar tudo isso que a gente conversou, tá? Então, o foco maior realmente é isso. Fiquem tranquilos que depois a gente volta no chat ali e eu respondo as perguntas, que eu vi que tinha uma pergunta anterior ali que eu pulei, mas depois eu volto ali no chat e a gente volta a falar. Então, primeira coisa que vocês precisam saber, tá? Isso daqui é só para mostrar para vocês, explicando um pouquinho dos nossos produtos. Eu simplesmente vou avançar, tá? Então, vou clicar aqui. Aqui é um termos e condições de uso, tá? Então, a gente, é um documento aí, claro, que foi de autoria nossa, então a gente pode aí, tem os direitos sobre esses documentos, tá? Então, é só para vocês aceitarem esses termos e condições de uso, né? Então, vem aqui e aceita. Aqui é para explicar para vocês novamente a questão da compartimentação 2B, ou seja, a subdivisão entre os barramentos e as unidades, a subdivisão entre as conexões e os barramentos, enfim, tem essas informações aqui. Eu vou clicar aqui também. Bom, aqui é o produto, como vocês viram, tá? Você tem aqui esse fechamento, ele tem já essas furações aqui, tá? Esses oblongos, né? Para ventilação, tá? Para ajudar na dissipação térmica aí. E você tem aqui, então, essa divisão, tá?
Então aqui é só para vocês darem uma olhada na vista 3D, na vista frontal e na vista lateral. Também temos os desenhos disso, tá? Então também vou mostrar para vocês, vou mandar depois para todo mundo os desenhos desses armários, tá? Vou clicar aqui. Bom, é uma planilha muito simples, tá? Aqui eu tenho a possibilidade de colocar até 10 colunas acopladas. É claro, eu posso colocar mais colunas acopladas, mas aí eu teria que, como ia dar um pouquinho mais de trabalho para fazer aqui, né? Ou seja, para vocês fazerem essa configuração na planilha, como vai dar um pouquinho mais de trabalho, vocês podem fazer separado, né? Se tiver mais do que 10 colunas, tá? Mas aqui acho que 10 colunas é bem bom, assim, dá para fazer a configuração bem legal. Primeira coisa, então, que a gente precisa ver voltando àquele desenho, né? Vou voltar ao desenho aqui, vocês vão saber mais ou menos os códigos, tá? Então, ó, eu tenho aqui essa parte branca para eu fazer os preenchimentos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, ó, configurar um armário mais os acessórios da coluna 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui e eu vou escolher um tamanho de coluna. Nota que aqui, ó, tenho vários tamanhos, tá? E eu tenho alguma diferença, ó. Nota o seguinte, ó, 600 por 2000 por 600 com blindagem e com placa. O que é com blindagem e com placa? A blindagem a gente chama, que é esses fechamentos dois aqui, tá? E a placa de montagem. Ah, mas todo o painel eu vou precisar de placa? Não. Como eu tinha falado, se vocês quiserem um disjuntor de caixa aberta, você vai ter que tirar a placa, você vai ter que fazer ele fixado aqui sobre algum sistema de chassi, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar como exemplo, mais simples, tá? Lembrando que as medidas da Rital, elas têm padronização de largura, altura, profundidade, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 600, 2000 por 600. Então, eu vou seguir esse conceito, tá? Eu vou colocar aqui, pronto. Eu já praticamente configurei a coluna, a parte mecânica. Depois vai faltar configurar o quê? Vai faltar configurar o sistema de barramento. E é fácil fazer também, tá? É tranquilo. Bom, só para vocês saberem aqui os códigos, tá? O que essa informação aqui, ele me gerou? Ele gerou o código do armário sem a placa de montagem, como eu tinha falado para vocês, né? A gente oferece aí esse código sem a placa. Posteriormente, vocês vão ter que comprar uma placa menor e um kit para essa placa. Então, aqui, ó, 600 por 1.600, tá vendo? Ele está 40 centímetros menor. Ah, eu não quero usar 40, eu quero usar aquele modelo de 20. Aí a gente vai precisar trocar esses códigos aqui, tá? A gente vai ter que trocar para uma medida aqui de 1.800, né? Então, esse código aqui, ele muda, tá? Mas aqui, basicamente, é a placa, tá? Esse daqui é aquele kit que eu falei para vocês que ele tem que ser montado para trás, para poder fixar a placa no chassi, né? Aí eu tenho aqui como opção já a base soleira de 100 milímetros. Vocês podem alterar depois para 200 também, se quiser, de altura, tá? Então, tem aqui a soleira frontal e as laterais, né? As soleiras que a gente chama de lateral. E a blindagem do barramento, que é aquele conjunto daquele fechamento frontal com aquele fechamento horizontal, que é esse código aqui, tá? É um código de um produto especial feito na Rital. E a gente tem o chassi. Para que serve o chassi? O chassi, ele serve para você fixar tanto essa blindagem quanto a placa de montagem, tá? Então, o chassi, ele é importante e ele é necessário. Então, basicamente, aqui não tem mais o que fazer. Esse aqui é a configuração de um armário exatamente como esse desenho aqui, tá? Aí, se eu quiser, por exemplo, colocar um disjuntor de caixa aberta ao lado, uma coluna ao lado de caixa aberta, eu vou vir aqui nesse de baixo e vou fazer essa opção para vocês darem uma olhada. Eu venho aqui, ó, 600 por 2000 por 200, aí eu coloco com a blindagem e sem a placa, tá? Para quê? Para eu poder usar aqui, ó, 600, 200, 600, com a blindagem e sem a placa, disjuntor de caixa aberta. Então, eu venho aqui e clico. Bom, o que ele fez? Ó, repara que ele tirou as placas, né? Ó, então, a placa de montagem está exclusa, tá? Então, ele excluiu as duas placas de montagem aqui, a placa e o acessório, né? O kit de montagem. E aí, eu preciso fazer o quê? Eu preciso preencher agora aqui embaixo, para aqui, ó, opcional para configurar armário com blindagem sem placa, que são os trilhos para a gente fixar o disjuntor de caixa aberta. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar um disjuntor de caixa aberta, como eu tenho 600 largura, 600 profundidade, eu venho aqui, ó, o trilho da largura, eu vou escolher um trilho de 60 centímetros, né, 600 milímetros, e na profundidade também de 600 milímetros. Então, eu venho aqui, 600 milímetros. Pronto. Coloquei os dois códigos aqui também, já tudo pronto. Posso fazer mais configuração? Posso incluir várias colunas aqui. Eu vou avançar para vocês darem uma olhada, tá? Então,
Imagina que aqui a gente configurou um armário exatamente igual ao desenho, e ao lado a gente está colocando um armário que é igual ao desenho, só que ele não tem a placa de montagem, né? Que é esse caso aqui da coluna 2. Vou avançar para vocês darem uma olhada agora. Então, a parte mecânica eu já fiz, tá? Falta ainda alguns acessórios, a lateral, mas isso no final a gente tem essas informações. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar aqui, tá? Bom, aí aqui eu caio naquela seguinte questão lá que eu falei para vocês, tá? Que são aquelas tabelas, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, o sistema de barramento sem a ventilação forçada. Lembra que na tabela eu mostrei? E aí tinha a informação lá, com ventilador e sem ventilador. Então eu posso escolher tanto um quanto o outro, tá? Vai depender da aplicação. Se eu não quero usar nenhum tipo de ventilador, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma capacidade aí, teoricamente, de fazer com que minha barra conduza menos corrente. Por quê? Porque ela vai esquentar muito, e eu não posso deixar, né, que ela esquente, por conta lá dos 35 graus internos, tá? Então eu preciso escolher um sistema de barramento que melhor me atende. Eu vou escolher um sistema qualquer aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas eu tenho aqui, ó, 2 barras de 30 por 10, 50K, 4 barras de 30 por 10, 70K, 2 de 50, 65, ou 4 de 50, 100K. Não sei, eu vou pegar qualquer uma aqui, tá? Vamos supor que a gente tem aí uma corrente de 2.500 amperes, tá? Se for um conjunto aí com uma corrente de 2.500, eu posso usar esse sistema aqui. Por quê? Porque ele varia de 1.525 até 2.860. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse modelo aqui, que é 4 barras de 50 por 10 sem ventilação, tá? Eu vou clicar nele. Bom, aí aqui dá exatamente aquele conceito que eu mostrei para vocês, ó. Então, você tem aqui, ó, o 30K, o 70 e o 95, tá? Então, aqui, a barra ela vai ficar com um pouquinho mais de 85 graus. Por quê? Nota que 70K mais 35 do armário, 105. Então, a barra ela vai conduzir, sim, 2.500 amperes, mas ela vai ficar com uma temperatura um pouquinho elevada. Então, é uma escolha de vocês usar a ventilação ou não, tá? E aqui está o exemplo, ó. Então, se você pegar o 30K, que é esse valor, mais os 35, que é um valor fixo, tá? Que a gente usa, vai dar 65 graus. Então, se a minha barra conduzir 1.500 amperes, ela vai ter ela vai esquentar de forma que ela vai ter uma temperatura de 65 graus. Se eu coloco essa barra para 105 graus, né? Ou seja, se eu conduzo 2.410 amperes, ela vai ter 105 graus. Aí talvez o que eu faria, né? Talvez eu voltaria aqui e utilizaria um sistema com ventilação. Para quê? Eu consigo até diminuir a quantidade de barras, né? Então olha como é que a ventilação é importante. Se eu pegar, por exemplo, esse caso de 65K, eu posso reduzir aqui, ó, 1.600 até 2.700. Ou até mesmo esse modelo aqui, ó, 4 de 50 por 10, 100K. Eu vou usar esse sistema com ventilador, então, para vocês darem uma olhada, tá? Então, eu vou clicar aqui. Ó, aqui já aliviou bastante, né? Pode ver que aqui vai dar 2.500, vai dar mais ou menos uns 85 graus na barra. Então, realmente, já deu uma aliviada, tá? Então, aqui, aquele diagrama que eu mostrei para vocês, ele está aqui, ó, a matriz para você definir a quantidade de suporte. E aí, o que ele vai fazer, tá? Esse softwarezinho aqui, essa planilha. Ele já gerou aqui, ó, conjunto configurado. Então, ele está mostrando para mim os 2 armários que eu considerei lá. Lembra que a gente fez os 2 armários, né? Então, aqui ele está falando o seguinte, ó, para eu garantir 100K, o que eu preciso, ó? Se eu tiver uma coluna de 40 centímetros, eu preciso de 2. Se eu tiver uma de 600, eu preciso de 2. Nesse caso, eu tenho 2 de 600. Então, quantos suportes eu vou ter que usar aqui? Eu vou ter que usar 4 suportes, certo? 2 nessa coluna de 600 e 2 nessa de 600. Então, eu preciso de 4 unidades. Esse suporte, ele é vendido uma embalagem com 2 peças. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no código, o código dele já está aqui, tá? Esse já é o código certo para a barra de 50, então ele é diferente a barra de 50 para a barra de 30. Por que ele já é específico? Porque a gente pediu 100K, né? A gente pediu um sistema de 100K. A quantidade, então, no caso, eu preencho manual, tá? Então, eu vou colocar 2 para dar 4 unidades, né? 2 embalagens. E a porca de encaixe. Essa porca de encaixe eu tinha comentado com vocês que ela vai fixada na estrutura do armário para você fazer essa fixação. Esse isolador, ele vem o isolador mais o parafuso, tá? Então, eu coloco aqui, ó, ela vem 50 unidades, então para mim basta uma embalagem, tá? Eu só vou usar, em 4 suportes, eu vou usar só 8 peças, tá? Dessas 50. Então, eu coloco aqui uma embalagem. Pronto, aqui também praticamente eu já
conseguir configurar aí meu sistema de isoladores, tá? Ah, mas eu tenho o disjuntor de caixa aberta. Lembra que eu tinha falado 96, 60, 205, que é aquele suporte flutuante? Aí vai depender muito da aplicação, tá? Por isso que ele não está representado aqui nessa planilha. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar. E aqui eu tenho alguns acessórios adicionais, tá? Então, por exemplo, eu tenho o suporte de barra para neutro. O suporte de barra para neutro, você tem ali algumas questões de norma, tá? Então, essa informação é um pouco divergente em alguns lugares, tá? Mas na 61, você tem ali para um circuito, eu não me recordo exatamente, mas você pode usar 50% do principal. E a Rital, ela tem esse suporte aqui, que ele é um suporte para até 4 barras de 50 por 10. Então, eu posso usar ou 2 barras ou 4 barras, tá? E aqui tem as informações dos acessórios, tá? Então, se você quiser, por exemplo, cobrir as extremidades, então tem essas embalagens aí, essas tampinhas, tá? Aqui, se eu quiser colocar, fica a critério de vocês, colocar o suporte de neutro, tá? Eu vou colocar aqui só para vocês darem uma olhada. Aí aqui, o acessório, como eu falei para vocês, a parede lateral, né? A gente configurou 2 armários de 2.000 por 600, então eu vou colocar aqui a parede lateral, uma peça. Aqui é seleciona o número de colunas. Nós pegamos 2 colunas, tá? Então eu vou colocar 2 colunas. Aqui é o acessório para fazer o acoplamento, eu venho aqui e coloco o acessório. Aqui o outro acessório para acoplamento, tá? A gente sempre tem 2 acessórios ou até mesmo 3, dependendo da aplicação. Nesse caso, 2 são suficientes. E a gente tem essa placa intermediária. A placa intermediária, ela tem qual função? Quando você faz o acoplamento dos 2 armários, né? Quando você acopla 2 armários, ela tem que fechar esse vão que está aqui no meio, tá? A diferença qual que é, tá? Qual que é a nossa dificuldade aí? Essa placa intermediária, ela tem uma interferência por conta desse chassi. Então, se vocês colocarem para adquirir essa placa, ela vai ser encaixada perfeitamente, mas você precisa fazer um pequeno recorte nela, tá? Precisa fazer um recorte mecânico para que ela encaixe realmente 100%, tá? Então, fica a critério de vocês. Como a gente colocou 2.000 de altura, eu vou colocar aqui também a placa intermediária. Isso aqui já gera automático, tá? Então, se eu tivesse colocado, por exemplo, 3, ele já teria mudado as quantidades, tá? Então, não preciso me preocupar aqui com quantidade, somente com o que eu quero. E aí, como foi um conjunto que a gente colocou lá, que a gente queria ventilador, a Rital recomenda o quê? Corrente abaixo de 2.000, você usa esses ventiladores. Corrente acima de 2.000, você usa esses ventiladores aqui, que são os 3244, são os ventiladores maiores, tá? Esses ventiladores aqui, ó, de 700 metros cúbicos por hora, tá? Então, eu posso colocar o ventilador, posso colocar aqui o filtro, né? Como eu tenho 2 armários, eu posso colocar aí 2 ventiladores e 2 filtros. Qual é a prioridade, tá? A prioridade é dissipação de calor nos barramentos. Então, preferencialmente, tentar colocar os ventiladores sempre onde você tem o barramento. Então, preferencialmente na parte de cima, tá? Por conta do barramento, né? Mas aí, claro, depende da aplicação de cada um, tá? Bom, eu avanço aqui. Beleza, gera a lista de material, gerar a lista. Pronto, aqui já saiu a minha lista com todos os produtos e as quantidades necessárias para fazer essa configuração, tá? Esse daqui é o 0, mas na verdade porque a gente não preenche, eu não preenchi esse daqui de forma correta, tá? Que é esse daqui. Eu acabei não colocando esse acessório aqui, tá? Na hora lá eu coloquei a quantidade, ficou 0, mas ele vai gerar certinho, tá? Foi um erro meu aqui na hora de fazer a configuração. Mas ele gera, assim, esse acessório, então aqui você tem a lista completinha com todos os acessórios. E aí aqui a gente tem, por exemplo, ó, o armário, então, de 600 por 2.000, tá? A gente tem a placa de montagem, como eu falei para vocês, menor, né? Aí a gente tem aqui uma placa só, tá vendo? A gente tem um kit, a gente tem as 2 soleiras, né? A gente tem os 2 fechamentos, a gente tem os chassis ali para fazer aquela configuração, os trilhos do disjuntor, né? Que são esses 2 aqui, tá? A gente tem o suporte do neutro, que é uma opção, a gente tem a parede lateral, tem aqui os ângulos de união, né? Que são as uniões do painel aí. Tem a peça intermediária ali, que é aquela placa de montagem que fica entre 2 armários, tá? E os ventiladores, né? E claro, os suportes e a porta. Então aqui é o conjunto completinho. A gente sempre disponibiliza também essa planilha, a gente também tem tipo um manualzinho para poder fazer o preenchimento, mas vocês viram que é uma planilha simples, tá? Não é uma planilha complicada. Eu vou voltar aqui para a apresentação, e aí, se vocês tiverem algumas perguntas, na verdade tem
algumas perguntas aqui e eu vou respondê-las agora, tá? Só um instante. Deixa eu dar uma olhada aqui, então, nas perguntas de vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Ele perguntou assim, essas características como corrente de... Quem perguntou foi o Rafael, tá? O Rafael perguntou o seguinte, essas características como corrente de curto-circuito, distância entre isoladores e afins também se aplicam para o sistema Reline ou é específico para esse sistema que está sendo apresentado? Todos os sistemas de barramento testado levam em consideração isso, tá? Que é a distância entre um suporte e outro e a distância entre os centros de barra. Para resolver essa questão, você quer saber qual que é o nível de curto-circuito do Reline? A gente tem uma planilha, eu vou mandar também na documentação, que essa planilha, ela indica para você qual que é a melhor distância. Só para você saber, a distância mínima é 250 e a máxima é 500 milímetros. Se você pega um sistema Reline e usa ele barra de 30 por 10 a 25 centímetros, né, o suporte a cada 25 milímetros, você tem um nível de curto de 37K. Se você aumentar essa distância para 50, você cai para 25K, tá? Então, todo suporte tem esse tipo de diagrama, tá? Bom, o que mais que tem aqui? Se eu vou disponibilizar o conteúdo, sim, como eu falei para vocês, o conteúdo é gravado, tá? Então, eu vou disponibilizar não só a gravação ali, a gente vai mandar para vocês os links e esses documentos, tá? Os códigos da Rital, como vocês viram aí, tem na planilha, né? Na planilha de configuração, tá? Deixa eu ver se tem. O Antônio Carlos falou o seguinte, ainda tem um software do Re4Power que gera os desenhos para o E-Plan. Esse software só é disponível para a Ásia? Na verdade, não, Antônio. Esse software, ele é disponível para nós do Brasil, sim, mas a diferença qual que é? Esse software, ele gera os armários VX, tá? Nós somos fabricantes do armário TS8 ainda, ou seja, a gente tem aí talvez um plano, não sei para quando, tá? Não tenho como te falar isso, mas provavelmente num futuro, claro, isso vai ser muito bem avisado, né? A Rital Brasil pode ser que migre para esse sistema VX. Então, esse software que você está falando, essa configurador, ele existe para formas construtivas, por exemplo, 3B, tá? Mas para o armário VX, para o armário TS8, não. Para o armário TS8, a gente tem que usar esse sistema. E a Índia, ela tem um pouquinho de diferente, ela tem uns produtos diferentes, tá? A Índia, inclusive, tem esse sistema todo em alumínio, tá? Então, realmente, vai para cada um. Como eu falei para você, provavelmente ele deve estar gerando o VX, mas a gente tem também esse software, eu vou mandar também um link para você, vou até aproveitar e mandar aqui, ó, eu vou mandar um link para você no YouTube, e aí você dá uma olhada nessa configuração do Re4Power aí, tá? Nesse software. Esse software, ele não só gera o desenho, tá? Como ele também gera todos os documentos. Eu vou mandar aqui no chat para vocês, ó. Só um instante. Bom, esse é o link aí, tá? Do YouTube, onde você tem essa apresentação disso que o Antônio comentou, tá? O Samuel perguntou assim, a posição dos ventiladores é definida pelo montador? Sim, a posição dos ventiladores, a configuração da barra, tá? Tudo isso depende do montador, tá? Então, o montador é que tem essa certa responsabilidade, tá? De fazer essas configurações. Claro que dentro do possível, como informei, o ideal é o quê? É que vocês façam, que direcione os ventiladores para resfriar os barramentos, tá? Porque é ali onde a gente vai ter o ponto de concentração. Aí o Antônio só falou que conversou com o pessoal de lá, mas precisa de um cadastro. Provavelmente deve ser esse, tá? Se for algum outro, depois, Antônio, aí a gente conversa, eu te chamo, a gente conversa para definir certinho, para tentar entender qual que é, tá? Bom, no geral, era isso, tá? Até passei um pouquinho, achei que ia ser um pouquinho mais curto, mas realmente tem muita informação aí. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Se por acaso vocês ainda tiverem alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, fico à disposição aí por enquanto, tá? Mas acho que, no geral, deu para vocês entenderem mais ou menos como funcionam essas configurações. Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa tomar o tempo de vocês, tá? Mas acho que é importante para que vocês possam configurar aí os armários com tranquilidade, tá?
O Rodrigo perguntou dos arquivos em STEP. Sim, eles têm a gente tem alguns arquivos em STEP, sim, dessa configuração. Eu vou disponibilizar para vocês, tá, o Rodrigo? Eu vou mandar para todo mundo que está participando aqui, eu pego a lista depois e vou mandar um link para vocês com todas as informações, tá? O Naman também perguntou a mesma coisa, tá? Também, Naman, mesma situação, tá? A Flávia, minha colega aí, obrigado também, Flávia. Flávia gerente do pessoal de vendas lá, interno, tá? Charles também, não sei se é o Charles que trabalha comigo ou não, mas... então é isso, pessoal. Acho que obrigado por todos aí, pelo tempo, né? E, como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar essa apresentação para que vocês tenham acesso depois, posteriormente, lá no YouTube, tá?